Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? E aí, Vitão? Tudo jóia? Beleza? Tudo Então, nós bem. estamos aqui com um amigo, o cara era jogador de tênis ranqueado, depois ele virou jogador de beach tênis ranqueado, mas no meio disso ele também é empresário, também é consultor na área que ele empresaria e era galã, agora é casado, agora a mulherada tem que olhar assim, meio de rabo de olho, que senão a mulher pá, cola a orelha. E tudo isso aconteceu na vida de uma pessoa que é muito querida nossa, Vitor Cianga. Prazer, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gosto muito, né, de compartilhar todas as experiências vividas aí com esse público maravilhoso aí, que eu tenho certeza que te acompanha, porque você é uma pessoa pública, né? Então, tem bastante gente aí vendo esse podcast e vai ser um prazer compartilhar todas as vivências que eu tenho aí com vocês. Muito obrigado pela presença. Sabe que é um prazer a gente receber, que a gente já se conhece tem uns 12 anos só, né, que a gente se conhece. E, Vitor, conta aí um pouquinho dessa transição de jogador profissional, porque você era jogador, né, de tênis, e aí se tornar empresário, jogador de beach tênis e aí consultor na área. Conta um pouquinho para nós aí, como é que é isso? Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história aqui. Isso. Minha história é a seguinte, ela começa com tênis com 7 anos de idade. Bem novo, eu comecei a jogar tênis por influência dos meus pais. Meus pais sempre jogaram tênis, né? Meu pai até pagou a faculdade dele dando aula de tênis. Então eu tenho fotos minhas, eu de bebê com fralda, já na quadra de tênis, no saibro, assim, brincando com o saibro, né? Então essa história é bem bacana, assim. E desde os 7 anos fazendo aula, jogando tênis. Com 12 anos, aí eu comecei a já treinar mais pesado. Aí já comecei a treinar 3 vezes por semana. Com 14 anos já comecei a treinar todos os dias e já competi de forma nacional, né? A modalidade de tênis. Com uma equipe de treinamento muito forte no Clube Jundiaense, foi feita uma equipe de treinamento com um técnico que vinha de São Paulo para dar treinamento para nós. A gente estava numa turma, assim, uma média de 30 atletas, né, ranqueados já, no formato brasileiro já, estadual e brasileiro na época. E aí fui treinando todos os dias, bastante treinamento, preparo físico, torneios atrás de torneios. E chegou um momento que eu fiz o seguinte, eu falei, agora eu quero jogar o torneio mundial juvenil. Comecei a disputar os torneios mundiais juvenis. E aí comecei a jogar bem os torneios mundiais juvenis, mas na época da transição do mundial juvenil para o profissional, que é o profissionalismo, é, é uma escada bem difícil, assim, um degrau bem alto para você subir, tá? E aí o meu pai chegou para mim e falou, você está com 18 anos, você tem duas opções, ou você vai para a faculdade ou você vai para a faculdade. Não sei porque eu conheço essas falas. Eu acho que eu já ouvi algo parecido assim com isso também. E ele, aí, né, para quem quer ser atleta profissional de tênis, tem que abdicar a faculdade e começar a treinar 2 períodos, né? Só viver do tênis, e não se sabe se no futuro vai ter ainda lucro ou não, né? No final das contas, porque você tem que, o investimento é muito alto, o investimento é milionário, tá? Os pais têm que investir milhões na transição do atleta para ele se tornar profissional, ou às vezes investe os milhões e chega lá na frente, o atleta fala, não deu, não consegui, fiquei só entre os 200 do mundo, não ganhei dinheiro com o tênis, porque acontece muito. Normalmente quem está entre os 100 melhores do mundo do tênis ganha muito dinheiro. Mas entre os 100 melhores? Entre os 100 melhores do mundo. Quem está abaixo dos 100 melhores do mundo está pagando para jogar, né? Está ali lutando, está lutando. Caramba. Sim, isso daí são Pouco coisas... competitivo, né? É muito, entendeu? E só ganha os melhores, tá? Como em todos os esportes, né? Sim. Tá? Só ganha dinheiro os É, melhores. a transição da Fórmula 3000 para a Fórmula 1, por exemplo, ela chega a ser assim, o cara para você correr numa Fórmula 3000, você tem que trazer de patrocínio, vamos colocar aí um número pequeno, 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. Para a Fórmula 1, 400 milhões de dólares. De patrocínio você tem que trazer. É o que muda o jogo. É o que muda o jogo. Né? No tênis é o investimento que a gente fala, um investimento de 1 a 3 milhões, tá, de dólares para a transição. Só para a fase de transição, que são 3 anos que a gente fala. É óbvio, existem exceções. Você falou que gosta do Alcaraz. Para mim, o Alcaraz é um gênio,
né, que já foi o mais jovem atleta a fazer o Grand Slam no tênis e ganhar o Grand Slam, né? Então isso daí sempre existem exceções, Sim. mas na média normalmente 3 anos ali de transição. Além dos contratos milionários que assinam depois que faz essa transição e se dá bem num grande slam, como o Não, sim, Alcaraz, depois né? que você se dá bem É. no tênis, aí é outra conversa, tá? Mas Até chegar lá. até é chegar lá, complicado. e eu tenho histórias do Guga mesmo, eu conheci o Guga pessoalmente, né? Eles passaram fome mesmo, porque na transição para o profissional eles não tinham dinheiro. E eles precisavam estar na Europa direto, eles ficavam 6 meses às vezes na Europa. E acabava o dinheiro. Aí, tipo, o Larry ia junto com o Guga. Sim, E o Larry Larry Passos. deixava de jantar muitas vezes, tomava água mesmo e comia salada só para o Guga se alimentar mais, porque o Guga tinha que comer para jogar. Ele precisava de energia para jogar. E essa é uma história que eu ouvi deles, entendeu? Falando que eles dormiam em aeroporto, não dormia em hotel muitas vezes, aeroporto mesmo, entendeu? Ficava ali deitado para economizar dinheiro para conseguir jogar os torneios, né? Caramba. E é uma coisa que ninguém sabe. Hoje todo mundo vê o Guga e fala, opa, tapete vermelho, não paga nenhuma conta na França, né? Então é outra conversa, né? Mas ele sofreu bastante também essa. É como todo sucesso traz, Uma né, história uma muito... história de muita luta, grande aprendizagem, de muita dedicação. Não existe, eu sempre falo que não existe quem chegou lá, que chegou porque de paraquedas. Olha, aconteceu. Não existe isso. Sim. E aí eu trago essas histórias até para o público entender que não realmente não é fácil, né? Sim. E E aí você aí, saiu da e transição do aí, tênis, e aí eu peguei, meu pai foi estudar, formou em sabia, quê? educação física. Eu fui Justo. fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu amava tanto tênis. Cresceu no tênis. Eu cresci no tênis, desde os 7 anos, imagina, dos 7 aos 18 no tênis, são 11 anos que eu só jogava tênis. Puta merda. Estudava, lógico, sempre fiz o colégio normal, Sim. mas a minha vida era jogar tênis. E aí, com 18 anos, meu pai chegou e falou: ó, não tem essa grana para investir em você, para você fazer a transição profissional, vai fazer a faculdade e pronto. Eu falei: putz, tem que fazer faculdade mesmo? Não achei que essa era uma opção. Pai. Deixa eu te explicar. E aí, como eu sou de Jundiaí, tem uma ótima faculdade, né, que é a ESEF aqui em Jundiaí, já me inscrevi lá, fiz a matrícula, tudo, fiz o vestibular, passei no vestibular e na época até era um pouco concorrido a educação física, agora eu já não sei como é que está mais o vestibular da ESEF. Sim. E entrei, para minha surpresa, e aí eu falei, putz, que legal, agora eu vou começar a dar aula de tênis, né? Por quê? Já parei de jogar, continuei jogando Continua só jogando. brincando, mas não com aquele foco do Sim. profissional, né? Então eu falei, agora eu vou começar a continuar jogando um pouquinho por hobby, jogar tênis por hobby, e ao mesmo tempo vou começar a dar aula, né? Fazer um estágio para dar aula de tênis e estou estudando educação física. Ótimo, aí comecei a fazer isso. Isso daí foi, nossa senhora, se eu falar a época disso daí, Eu não tinha nem faz nascido. 21 anos atrás isso daí. Eu não tinha nascido. Eu realmente Ela olhou ali, Começou tem a uma fazer pessoa que ela conta. olhou e fez assim, puta careca, sem vergonha, me tirou. Ela me conheceu hoje, gente. Então, isso foi há 21 anos atrás que eu comecei a dar aula de tênis, né? E aí eu comecei a dar muita aula. Chegou um momento, eu locava espaços para dar aula, eu locava academias de tênis para dar aula. Também Então, era um grande boom, né? Porque você estava na época do Guga, de alguns grandes nomes. na época que eu treinava tênis, é a época que o Guga explodiu. Então, Brasil é assim, explodiu um grande atleta, todo mundo todo segue mundo atrás. jogava. Então, na época que eu jogava tênis, era na época, eu tô falando isso quando eu tinha 14, 15 anos, era a época que o Guga realmente estava número 1 do mundo. Então, o tênis estava muito em alta no Era Brasil. o Agassi também, né? A briga era com Agassi. Tinha Agassi, tinha Sampras, tinha o Sampras, Guga, Agassi, né? Tinha o Guga e Kafelnikov, Sampras. tinha vários nessa época aí que Que jogavam ficavam muito. disputando entre Entre o número sempre 1 é do uma mundo. briguinha, né? Djokovic e Alcaraz, não sei quem, sempre tem uma briguinha. Os Big Three que eles falam, Isso. né? Legal. E aí eu comecei a dar aula, né? Mas eu comecei a locando espaços. E por que eu estou falando isso? Porque meus pais, eles perceberam que eu dava aula, mas eu deixava muito dinheiro com as academias.
Não só com a academia, eu comecei lá no Clube Jundiaense, mas eu tinha que pagar uma certa quantia para poder dar aula no Clube Jundiaense. Você ganhava menos porque você tinha que locar o Eu espaço. tinha que locar o espaço. Aí tinha uma outra academia que eu dava aula na academia, eu também tinha que locar a academia Pra poder dar para aula. poder dar aula, porque tinha gente que não era sócio do Clube Jundiaense que eu dava aula, então eu tinha que ter uma outra academia que eu tinha que locar também. E aí eles chegaram no momento, existia uma oportunidade de comprar um terreno muito grande atrás da casa deles, tá? Que é um local bem localizado, que a VTNs tinha do lado do Clube de Campo do Jundiaense. E aí surgiu essa oportunidade, eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as nossas... tudo que eles conseguiram arrecadar durante a vida deles, As né? As economias. economias, isso, todas as Aham. economias que eles fizeram durante a vida inteira. Então colocaram vários apartamentos em jogo, tudo isso, venderam vários apartamentos e investiram no terreno, tá? E quando a gente conseguiu comprar o terreno, não sobrou muito dinheiro, sobrou muito pouco. E aí a gente percebeu que não conseguia nem contratar arquiteto, nem engenheiro, não conseguia contratar nada. O que conseguia fazer era o seguinte, era na raça mesmo. E a gente fez isso, a gente foi na raça. Para você ter uma noção, a gente chamou trator, eu mandava tirar terra de um lugar e colocar terra no outro. E eu nunca fiz faculdade de engenharia, nada. Eu fiz educação física. Eu só Sim. falava, corta o barranco aqui, ó, e a terra ali, ó. E aí a gente ia no Clube Jundiaense, media o tamanho da quadra de tênis Pra fazer. para fazer igual na minha academia, que chama VTNS Team, hoje, né? E, meu, foi um processo, assim, fantástico, porque a gente realmente colocou a mão na massa. A gente só teve que contratar os pedreiros, óbvio, né? Porque aí não tem como, né? Você fazer o Sim. serviço de pedreiro. Mas a gente fez na raça mesmo. A gente até errou um pouquinho, tá? A gente errou na inclinação. A gente colocou a inclinação de 3%. Aí começou a fazer umas rachaduras. A gente teve que reformar depois, fazer com inclinação de 1% para dar certo, né? Porque tô falando isso por causa da drenagem da quadra, para não empoçar a água na quadra de tênis, tá? Então erramos um pouquinho, mas fizemos do nosso jeito e graças a hoje? Deus deu certo. Hoje as quadras são impecáveis, todo mundo adora jogar lá na VTênis, tanto as quadras de tênis e depois surgiu o beach tênis depois de tudo isso, tá? Mas deixa eu voltar um pouquinho, falar um pouquinho mais de como surgiu o tênis. Isso é uma história bacana também que eu tenho. A VTênis, ela surgiu eu fazendo tudo, exatamente tudo. E meus pais, por mais que eles investiram no local, eles não acreditavam que daria certo. Eles investiram naquela assim, sabe? Tipo, vamos colocar ali, no mínimo a gente tem o terreno. Qualquer Sim. coisa a gente vende, O se de, der errado. se qualquer coisa que não, se não der certo o business, a gente vende, E tá entendeu? tudo bem. E não tem problema. É para ele mesmo, o terreno tá ali, não vão perder dinheiro com isso, né? Mas eles não acreditavam que o business ia dar tão certo. E eu comecei trabalhando sozinho, na raça. Por mais que eles me ajudaram muito na construção, plantamos grama juntos, fizemos toda a parte de iluminação, foi tudo na raça mesmo, não teve nem eletricista, era eu e meu pai. Tá? Era na raça mesmo que foi construída a VTênis. E aí eles não acreditavam tudo e eu comecei sozinho a tocar o business sozinho. Então o que, que eu fazia? Eu atendia o telefone, eu marcava aula experimental, eu dava aula experimental, eu saía 5 minutos antes de terminar a aula, eu fechava contrato, eu já pegava os cheques das pessoas, na época era bastante comum usar cheque, pegava os cheques antecipados das pessoas, voltava, dava aula, fazia o marketing, fazia a parte financeira, quer dizer, eu praticamente cruzava e cabeceava. Como diz todo mundo, você chegou onde chegou por sorte, né? Pura sorte, pura sorte. Então hoje você é um empresário que chegou aqui por sorte, né? Foi pura sorte. Pura sorte. Foi fácil nesse momento, É. foi bem fácil. E tudo sozinho. Tudo sozinho. Ninguém chegou para mim e falou, faz isso, faz aquilo. Meio caminho. Você foi Não, desbravando. eu fui totalmente autodidata. Totalmente. Em relação ao empreendedorismo mesmo, é lógico, tenho estudo para dar aula e tudo mais, Sim. fiz educação Essa física. parte técnica, essa beleza, parte, mas a sim. parte do Do empreendedorismo, empreendedorismo do empresariado, foi muito autodidata, muito, Sim. tá? Estudando mesmo ali por conta própria, sem ninguém chegar falou para mim, para você ter uma academia, você tem que fazer isso, isso e isso, tá? Eu fui fazendo testes. Aqui não dá certo? acerto e erro. Acerto e erro. Foi totalmente assim, acerto e erro o tempo inteiro. Tanto é que hoje eu até falo isso para os meus mentorados, eu falo exatamente sobre isso. Eu falo, não vou testar com você. Com você, tudo que já deu certo, que eu vou transmitir de conhecimento, né? Verdade. Então,
Então, depois de eu chegar... Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Tá em casa, Tô me tá prolongando um tranquilo. pouquinho aqui, mas é uma história Não, bacana. tranquilo, é legal. Contar a história, entenda uma coisa, Vitor. Quando você tem uma história que tem conteúdo e que ela traz uma mensagem, ela não é uma história, ela é uma lição. Essa lição geralmente bate em alguém do outro lado que fala: cara, eu também posso. Eu sempre falo que os grandes empreendedores, eles trazem um legado de multiplicar o seu caminho, desde que eles saibam para quem ele está falando. Porque, às vezes, você tem aí hoje alguns grandes empreendedores que vivem de vender o empreendedorismo deles. Eles vendem, eles não ensinam. Então, quando você vem aqui e fala assim: olha, gente, cara, foi eu e meu pai, a gente foi na raça. Quantas milhares de pessoas que vão ver, porque o que a gente grava vai estar na internet. A internet tem essa possibilidade. Viajar o Brasil inteiro em qualquer tempo. Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Então, no mínimo 50, 60 mil pessoas que nós temos irão ver isso. Legal. Mas daqui 6 meses alguém pode assistir isso e falar assim: nossa, cara, eu estou passando pela mesma coisa. E o cara ganhou, o cara venceu, eu também vou me espelhar nisso e vou vencer. Às vezes é o que a pessoa precisa ouvir, nem sabia, mas é o que ela precisa ouvir pra correr atrás, pra fazer acontecer de verdade. E é o que ele falou, se espelhar, fala, pô, eu tô aqui, tava quase desistindo, mas agora que você falou é verdade. Se eu continuar, é o E não jeito é uma mesmo. mentoria, é uma história de vida. É diferente. Uhum. Porque é aquilo que você falou. Você teve que acertar e errar para chegar onde você chegou. As pessoas que escutam você, elas vão falar assim: olha, ele acertou e errou. Eu errei tanto, agora eu posso acertar, vou seguir em frente. Então, continua aí. Continua que tá Bacana. legal. Então eu estava nesse momento de falar exatamente isso, do acerto e do erro. Eu fui assim totalmente, né? E meus pais até me ajudaram a construir, mas no começo eles não estavam comigo. No começo eles largaram o business na minha mão e falou: "Vai lá sozinho". E eu fui sozinho mesmo, na raça o business. E aí fui fazendo tudo sozinho ali na raça, e aí chegou um momento que começou a crescer tanto, eu comecei a expandir, porque eu comecei com 2 quadras de tênis. Aí eu tive que construir a terceira. Aí eu comecei a ficar com muitos cheques, muitos recebíveis, e eu não dei conta de ficar no financeiro. E eu precisava de uma pessoa de confiança minha para administrar a área financeira da minha empresa, né? E aí que veio meu pai. Ele já estava aposentado, eu chamei meu pai e falei: ó, pai, eu preciso de alguém de confiança, você não quer entrar na parte financeira da empresa para me ajudar aqui? Ele falou: opa, por que não? Não estou sem fazer nada, já me aposentei, vou fazer a parte financeira sua sim, pode ficar tranquilo. E aí, ótimo, então ele entrou na empresa exatamente nesse momento. Óbvio, já tinha me ajudado muito na parte da Despreocupadamente, porque construção. está na mão do pai, o dinheiro está em casa, Sim, tranquilo. lógico. Fiquei totalmente tranquilo, não tinha pessoa melhor para cuidar da parte, porque realmente eram muitos recebíveis, eram muitos cheques, você tinha que controlar os cheques, né, depositar na data certa, Quando devolvia, tinha que entrar em contato e até ficar por dentro do fluxo de caixa, né? Você tem que Sim. depositar o cheque, demora um tempo para cair, para você ter dinheiro para pagar suas contas, né? E eu não tinha tanto esse know-how e ele me ajudou muito nessa parte, né? Então, esse foi um ponto positivo e começou a entrar minha família aí no business. Depois veio meu irmão também, meu irmão na parte de jardinagem, na parte de infraestrutura, já desde o começo, óbvio, meu irmão desde o começo já ajudou a fazer a V-Tênis, e ele continuou nessa parte de infraestrutura e jardinagem, porque ele gosta muito. Ele tem um trator dele lá, e ele fica andando para cima e para baixo com o trator, e arrumando tudo, e deixando impecável a academia, né? E por último, depois de alguns anos, acho que demorou mais uns 5 anos, minha mãe ela fechou um café que ela tinha, porque ela estava muito estressada, dava dinheiro o café que ela tinha, mas também dava muito trabalho, né? E ela ficava muito estressada. E ela chegou um momento que ela quase teve burnout, e aí ela já falou: não, vamos fechar o café, você vem, e depois ela começou a trabalhar com a gente também na parte administrativa da empresa. Então o que aconteceu foi que Aquilo que ninguém botava fé, veio a família inteira Pra ajudar a isso. crescer. para ajudar a E a crescer. família inteira hoje está na VTênis, trabalha na VTênis,
né? Sobrevive, lógico, tem outras fontes também de lucro, mas sobrevive também da VTênis, né? E Que isso bacana, né? Uma isso história é uma bacana. história muito bacana e eu sou muito grato a isso também, né? Por ter construído toda essa trajetória e hoje a VTênis ela é uma das referências nacionais, se você for falar de ensino de beach tênis e tênis também. Aí veio o beach tênis, que é onde eu te conheci. Fez uma Sim. quadra de beach tênis, Aí agora é disputava, outra. aí era brincadeira, então, né? Só praia, é só campeonatinho fácil, não é isso? O beach tênis surgiu na minha vida por causa das aulas de tênis que eu dava. Eu Sim. dava muita aula de tênis, Você é né? um dos precursores do beach tênis, Em né? Jundiaí, principalmente, eu fui o primeiro, né? Não só em Jundiaí, região também. Região, que eu lembro disso. Existia só em Araraquara, existia em Santos, por causa das Das praias, praias. era onde tinha os torneios, que eu ia jogar os torneios em Santos. E existia também em Serra Negra. Eram os únicos lugares que existiam as quadras de beach tênis. E aí um amigo meu de Serra Negra, que eu dava aula para ele na verdade ele é de Amparo, mas ele jogava em Serra Negra, que é próximo, né, Amparo e Serra Negra, ele jogava lá. Ele falou: Victor, você já viu falar do beach tênis? Eu falei: nunca escutei falar isso daí. Nunca. Ninguém tinha escutado falar nessa época. Ele falou: olha, é um esporte muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí eu fiz o seguinte, eu fui numa loja aqui em Jundiaí mesmo e falei pro cara trazer 2 raquetes para mim. 2 raquetes de beach tênis. Me inscrevi no torneio em Serra Negra, falei com meu pai, falei, a gente vai jogar um torneio de beach tênis. Ele falou, mas você é louco, o que é esse negócio aí? Falei, é na areia, é um frescobol, mais ou menos um frescobol, assim, a gente vai jogar esse negócio aí. A gente se inscreveu, foi Você até e seu pai. eu e meu pai, né? Tipo, do nada. Ele falou, mas por que você quer se inscrever nesse torneio? Falaram que é legal, que tá na moda e que para fazer quadra aqui, mas antes de fazer quadra aqui, eu quero Vamos testar conhecer. lá. Preciso testar esse esporte. Eu não Lógico. conheço, né? Como que eu vou construir quadra aqui? Porque meu aluno, ele queria que eu construísse quadra já, né? Eu falei, não, mas tudo bem, mas eu preciso conhecer pelo menos, né? Sim. Aí eu me inscrevi nesse torneio e nesse torneio o que aconteceu foi o seguinte, eu conheço até o dono da academia que me inscreveu, eu pedi em orientação para ele, chama Puline, né? Eu falei, cara, me inscreve numa categoria que você acha que eu deva jogar. Eu falei, eu nunca joguei beach tênis, eu sou professor de tênis, você sabe, eu jogo bem tênis, mas eu nunca joguei. Ele falou, se inscreve na A. Falei, você tá falando que é A? Eu vou Deve ser. acreditar, deve ser, né? Bora se inscrever na A. Só que aí eu me inscrevi na A e a A se juntou com a Pro, com a profissional. Quer dizer, tomei um pau. Perdi feio, não conseguia fazer nada na quadra. Eu e meu pai, a Sério? gente quase não enxergou a bola. Não, porque o pessoal jogando nível profissional e A junto, e eu, meu pai, acho que na época era uma B, a gente jogava. Tipo, e jogando contra nego Tô profissional. imaginando Entendeu? você apanhando na quadra. Tô Não, tipo, imaginando. não, eu não conseguia fazer nada. Tipo, a bolinha só passava entre nós, assim, só Você sabe, a hora passava. que você via, já tava É, puta, caiu aqui atrás. foi exatamente isso. Você falou tudo, Vitão. Meu, a bolinha só passava entre nós. Aí eu falei, putz, grilo, pai, nos ferramos hoje aqui. Não vai rolar. Hoje não vai rolar. Mas mesmo assim foi bacana. Foi bacana A porque experiência foi boa. eu gostei do contexto em geral. Eu gostei do torneio, eu gostei do clima, eu gostei de pisar na areia, eu gostei, né? Eu achei bem bacana, é um esporte muito democrático. E aí eu gostei do esporte e falei, legal, eu vou construir essas quadras de beach tênis. Aí eu cheguei com meu pai e falei, vamos investir em 2 quadras de beach tênis, vamos construir 2 quadras. Aí a galera veio em cima de mim e falou que eu era louco, né? Aí sim, aí o pessoal falou, ih, ficou louco, você vai perder dinheiro, você não sabe o que você está Isso aí não fazendo, vai dar esse certo. esporte não vai dar em Isso é o que nada, mais a gente né? ouve. É moda, não sei o que lá. Falei, tá bom, vou perder, era 100 mil reais, que eram as 2 quadras que eu investi lá. Eu falei, tudo bem, vou perder 100 mil reais então, deixa eu fazer aqui. Em 6 meses eu lembro que eu coloquei 150 alunos sozinho, num esporte que ninguém sabia o que era. Em 6 meses. Eu tava Gente, eu era sozinho. aluno, ele era aluno. 150 tinha lá o Paddock e o Vitor. Tinha lá. Tinha lá. Então, foi muito bacana e foi muito gratificante. Porque eu construí uma comunidade, né, do Que beach, cresceu muito. na época ninguém acreditava. Não, os pais eu lembro que ela tinha criança, tinha jovens, tinha os pais, e que foi levando. Os jovens levavam para os amigos. Eu voltei depois de muitos anos na sua academia,
E eu passei por várias quadras de beach tênis. E eu fiquei olhando e falando assim, cara, os amigos do Vitor jogando, até o Vitor estava Eu lá fui lá uma jogando. vez com uma. E aí eu olhei para baixo, aí tinha um monte de velho jogando. Eu falei assim, puta, cara, é para todo É mundo. pra todo Sim, mundo. é para É todos. para O beach todos. tênis essa é uma das grandes diferenças. E outra grande diferença do beach tênis também é que ele é um esporte muito feminino. Muitas mulheres se encontram no beach tênis, coisa que é difícil você ver em outros esportes. Sim. As Sim. mulheres estão adeptas ao esporte em si. Não estou falando em academia. Academia é mais comum você ver bastante mulheres, né? Mas um esporte mesmo que a mulher gosta de praticar é difícil de acontecer. Sim. Elas sentem muita dificuldade muitas vezes. E muitas vezes são rejeitadas até nos É, esportes. isso que eu ia falar. Às vezes a mulher quer, mas o meio endurece o ombro e fala que você não passa. Sim, Isso é o Brasil, né? A política acontece brasileira. muito isso daí. E aí o beach tênis não acontece isso, né? O beach tênis ele parece que ele abraça essas, principalmente essas mulheres que estão começando no esporte e fala: "Não, esse esporte é para você". E aí sim, tem esse boom do beach tênis que nem é hoje, né, que não para de crescer ainda. Faz 9 anos que está na moda, pelo que eu conheço. Faz 9 anos que está na moda, é isso Nove, aí. desde quando falaram para mim, faz 9 anos que está na moda, né? Então eu vejo assim, hoje estamos com 12 quadras, naquela época a gente tinha 2 quadras, só porque eu comecei com 2, hoje estamos com 12 quadras de beach tênis, mais 3 de tênis, Graças a Deus, todas lotadas, porque eu tudo passei também lotado. todas lotadas. Você não consegue nem parar o carro mais. Eu lembro da É, não última vez consegue que parar o foi, você me deixou carro. lá e falou: eu vou embora que não tem onde parar o carro. Tá bom. E, Muito bom. e graças a Deus eu gosto muito assim de ver a V-Tênis lotado, eu me Dá sinto. um endereço aqui onde que é a A VTênis, mano. V-Tênis Team, hoje ela fica ao lado do Clube de Campo do Jundiaense, tá? Chama Rua Guilhermo Weiler 112, tá? Então, Contato. contato, é só você entrar em contato através do 941795010, WhatsApp, as meninas vão te responder e marcar uma aula Pronto. experimental. As mídias, quais são as suas mídias? As mídias é V de Vitor, tênis com 2 N's e team de time Nós vamos inglês. escrever tudo Vai isso, estar tudo na né? legenda aí, tranquilo. A Sim. Dani tá ali, olhando. Ela cuida de tudo isso. Aprovando. E, Vitor, tá legal. Você empreendedor, você empresário, a gente já viu todas as dificuldades e veio uma pandemia. Ai, ai, ai. Porque Como é você que- contou uma Dá pra história jogar, você dá contou pra uma jogar história. beach tênis online também? É, então, Se porque eu for no você, Zoom, eu consigo? você contou uma história de sucesso, né? E aí eu falo para todo mundo, não é só olhar o caminho, porque nesse caminho às vezes você encontra uma pedra. Veio a pandemia. E aí? O empresário que estava indo bem pra caramba, como é que foi? Bom, tem 2 momentos da pandemia. Tem um momento em que tudo fecha e tem um momento que tudo reabre. É. Tem 2 momentos. Então, o primeiro momento realmente é alarmante. Eu não sei muito o que fazer. Eu falo, não dá para você jogar beach tênis em casa, online, não tem como, né? E eu preciso pagar os professores. Não só os professores, mas eu tenho que pagar toda a equipe, né? Todos os colaboradores da VTênis precisam receber, eles precisam receber dinheiro para, Se né? manter. São muitas pessoas aqui envolvidas. Primeira ação que eu faço é o seguinte: todo mundo paga 50%, tá? Então, todos os alunos nossos são responsáveis por pagar 50% para a gente conseguir manter toda a infraestrutura de professores, colaboradores, jardinagem e tudo mais, tá? Foi muito aceito isso. Os alunos acharam justo eles pagarem 50% e depois, mesmo eles pagando tudo que eles pagaram 50%, na reabertura a gente repõe de aula. Tá? Essa foi uma estratégia que eu utilizei. Falar de onde eu teria essa estratégia? Só veio. Acerto e erro. Acerto e erro. Acerto e erro. Acerto Foi e erro. acerto na mosca. Perdemos pouquíssimos alunos. Impossível não perder também, lógico, né? Mas perdemos aqueles alunos que eles falaram, nossa, eu perdi emprego, não tem como pagar mais. Sim. Perdi o emprego mesmo, não vai ter como trabalhar online, nada, não vai ter como pagar mais. Mas eu lembro que foram muitos poucos alunos que realmente pararam de fazer aula conosco. A gente continuou, lógico, recebendo metade, mas continuou com a receita. Sim.
Como o local é nosso, a gente não paga aluguel, isso é Agente facilitador. agente facilitador. E conseguimos ficar 3 meses fechados no primeiro momento e depois mais 2 meses fechados. Caramba. Tá? Então a gente ficou no total deu 5 meses fechados. Foi um momento muito difícil, mas Sem saber o que ia acontecer, né? sim, É isso que eu tô. Essa é O a problema pior não é parte, né? você fechar. Nós temos empresas. Nós vendemos 9 propriedades. E vamos vendendo. Vamos fechar a empresa? Não vamos fechar a empresa. Tem que manter os funcionários. Vamos vendendo, vamos vendendo, vamos vendendo, vamos pagando, vamos pagando, vamos pagando. Você falava, isso aí vai acabar o mundo, cara. Porque ninguém falava assim, olha, já está reabrindo. Muito pelo contrário. Aqui tinha a política do volta a trabalhar, mas com um índice altíssimo de óbitos. sim. Entendeu? Então ninguém sabia. Você era um dos que também não sabia Não, nada. e a gente não poderia voltar a trabalhar nosso. Por quê? Porque existe muita integração entre as pessoas. Sim. Sim. Né? As pessoas ficam juntos, é ali um do lado do outro que joga beach tênis. Né? O tênis até que é um pouquinho mais separado. O pessoal fica um de cada lado da quadra, assim. Mas o beach tênis é de dupla. Então é muito próximo, a proximidade das pessoas. Não tem como falar, nossa, não vai pegar Covid se... Não tem como. E é Não, natural, É o cara tá transpirando, ele vai lá, passa a mão no rosto, já pega e na cumprimenta. bolinha, cumprimenta, Pega na faz bolinha, tudo. cumprimenta a pessoa, não tem como. É de Então, muito para qualquer contato, né? coisa. teve que fechar mesmo, não teve o que fazer. Não teve como burlar isso daí de jeito nenhum. Não teve como. Então a gente realmente tomou essa atitude, fechamos 3 meses, depois fechamos 2 meses, cobramos 50%, só que aí vem o pós-pandemia. E aí que vem o segredo. Né? A gente estava muito fortalecido. Porque a gente conseguiu manter 50%, a gente manteve o marketing, a gente manteve tudo rodando a empresa, né? Por mais que todo mundo recebeu metade do salário, mas a empresa se manteve rodando perfeitamente. Quando abriu. Quando reabriu, explodiu. Aí foi o nosso melhor mês, maior faturamento, foi julho, agosto. Eu lembro que foi o nosso melhor julho e agosto da história, né? Porque normalmente é um período mais frio, Frio, né? Que não tem tantas entradas Mas de todo clientes. mundo tinha necessidade de fazer alguma coisa, até para Queria tirar o sair de estresse. casa, é. Sim, o pessoal queria sair de casa e fazer alguma coisa gostosa, né? Sim, Um queria esporte, aproveitar, né? aproveitar a vida, né? Exatamente. Aproveitar que sobreviveu também, né? Exatamente. Nossa. Muitas vezes fala, putz, muitos passando por situações difíceis, Uhum. né, de saúde, falou, não, consegui sobreviver a essa pandemia, agora eu vou cuidar de mim. Uhum. Que até hoje eu vejo que isso daí mudou bastante, a consciência das pessoas mudaram bastante pós-pandemia. Sim, tem Tá? pessoas que andam de máscara até hoje porque tem a preocupação de se contaminar com qualquer coisa, com uma gripe, extremamente saudável, porque se você vai no Japão, em alguns países De asiáticos, costume, né? é costume a pessoa andar com máscara. É Sim. costume, porque é muita gente, ele está próximo de alguém, ele pode estar contaminando alguém ou sendo contaminado. Então é um costume, por exemplo, o álcool gel, em alguns países que você anda, tem em todo lugar o álcool gel. Você vai no Brasil, não tem mais em lugar nenhum. Uma coisa que é lei que deveria ter, o álcool gel, olha, não tem nada. Em lugares públicos, eu digo. Isso é obrigado a ter. E em outros países o pessoal tem essa prerrogativa da preocupação com o próximo. Sim, é exatamente. Cuida de si e cuida do próximo ao mesmo tempo. Mas eu né? acho que isso daí já vem numa cultura brasileira, né? A nossa cultura não é aquela cultura que ela antecipa os acontecimentos, Só né? trata a Só doença. trata Só depois da remedia, doença, exatamente. né? Então, isso aí acho que vem da cultura nossa. E aí, então, o Vitor Cianga estruturou, se tornou empresário, com todas as adversidades possíveis e impossíveis. E aí eu pergunto para você, um momento hilário no meio de todo esse caos que foi o princípio, a continuação e tudo mais, teve aquele momento que foi cômico, alguma cena, alguma coisa que aconteceu com você que você fala, cara, é de rir isso aqui. Bom, Não foi só tristeza, pelo amor de Deus. Senão você tinha se matado, pelo amor de Deus. eu me vejo assim... Tirando o ganho do dinheiro de julho e agosto. Tirando o ganho do dinheiro. Eu vou trazer uns momentos muito alegres, assim, que o esporte me trouxe, tá? Não só o empreendedorismo, mas o esporte me Sim, trouxe. esporte, algum momento. Eu acredito que são os torneios, as competições mundiais que eu participei de beach tênis. De Né? beach tênis. Porque há 9 anos atrás eu comecei a jogar
os torneios, como eu disse, né? Naquela Primeiro época tomou uma surra, tomei uma surra feia, aí eu aprendeu. aprendi, aí eu falei, não vou mais tomar essa surra não, de jeito nenhum. Comecei a treinar todos os dias beach tênis, né? Não só na quadra, mas extra quadra também. Me tornei atleta profissional, rodei o mundo inteiro jogando os torneios de beach tênis mundiais. E isso me trouxe não só uma alegria, mas também me trouxe uma autoridade muito forte no esporte. Porque é um esporte que está começando e alguém que está rodando o mundo inteiro, jogando e trazendo informações e ensinando as pessoas, não só ensinando fisicamente, mas online também as pessoas, e professores, e capacitando professores, isso aí deu uma virada de jogo muito forte na minha carreira, né? E eu trago isso, né, para sempre na minha vida. Todos os locais que eu visitei, em que eu fui, eu sempre fui muito bem recebido. Países pequenos, países grandes, né, países como Itália, mas também países como Chipre. Então fui muito bem recebido. E Joanesburgo, Estados Unidos, Europa, França, né, muitos países, foram mais de 13 países. Pegou inverno em algum desses países? Eu peguei um pouco em Joanesburgo, um Joanesburgo. pouco. Mas Que é, não. aliás, se você pegou um pouco, você já pegou abaixo de zero. Não foi abaixo de zero, foi acho que Não. 3, 4. Não, Quase zero, quase zero, quase zero. porque jogar beach tênis no frio Não, é um saco. não, foi difícil, e foi na rua ainda. Eles construíram uma quadra em cima da rua, uma das principais ruas de Joanesburgo. Nossa É porque senhora. eles fazem umas coisas, tipo, fora, um Fora da evento, curva. era um evento do Arnold Schwarzenegger. Eu conheci o Arnold Schwarzenegger, por sinal, nesse evento, ele assistiu o meu jogo, uma final, fiz final nesse torneio. Acabei sendo vice-campeão mundial nesse torneio. E ele estava na torcida, e eles fizeram a quadra em cima da rua, e era legal. O legal foi o seguinte, eles fecharam a rua em um dia, no outro dia estava pronta a quadra. No outro dia. Não é tipo assim, uma semana para fazer a quadra, é em um dia. Eu falei, não é Igualzinho o possível. Brasil. Imagina, já no Brasil. Vamos fechar a rua para fazer o evento. Quando? Olha, o evento vai ser em janeiro, nós vamos fechar em julho. Brasil. Eu fiquei impressionado, É. E coloca areia e vem toda a infraestrutura gigante, porque, né, é bastante areia, né? Pra Não, você, é incrível. É assim, eu acompanhei, só cortando, né, fazendo um parênteses, eu acompanhei a Fórmula Indy aqui no Brasil, quando veio a Fórmula Indy, a primeira vez que a Fórmula Indy veio para o Brasil, que foi no AMB, né, que eles fizeram a Fórmula Indy ali, saindo dos parâmetros comuns de autódromo, veio para a rua. Fórmula Indy, legal. Os caras demoraram 3 meses para preparar a infraestrutura para a Fórmula Indy e faltando 24 horas para início da chegada de todo mundo, estava se plantando, colocando os vasinhos, quase 30 mil mudas de planta o dia inteiro no chão para embelezar a coisa. Vai paddock para os Estados Unidos, próximo à Fórmula Indy, e já foi para Vegas? Já. Então a Las Vegas Boulevard, ela eram 3 pistas, hoje são 5. 5 que vai, 5 que vem. Os caras fizeram 2 pistas em meses, captaram tudo que seria feito em 3, 4 meses, eles fizeram em 1 mês e meio para poder ter a Fórmula Indy. De hoje virou palco, né, da Fórmula de corrida em Las Vegas. Que como que pode correr em Las Vegas com aquele trânsito, com tudo que tem e não atrapalha nada? Os caras desviam para as pistas laterais. É um evento lindíssimo. Você vai agora, né? Sim, no fim do ano. Ele vai no fim do ano para assistir, porque é a dinâmica de quem tem o lado de falar assim, cara, a gente faz uma coisa, mas não pode prejudicar as outras, né? O Brasil Sim. vai ter uma São Silvestre, o cara começa a interromper o trânsito uma semana antes. Não, aqui vai ter a São Silvestre, mas quando? Não, nós estamos limpando, nós estamos preparando. Então isso Acho que falta muito planejamento, né? muito planejamento, é muito Falta muito sério planejamento. fora. Mas aí você ganhou, ficou vice-mundial. Estamos aqui com o vice. Você não foi campeão mundial, só vice. Aí já fui no outro torneio, fui. Então, campeão mundial de beach tênis aqui no Padocast, gente. Pô, e o cara tá escondendo ouro, mano. Olha que coisa. Pô, se eu soubesse, tinha falado pra você trazer as imagens pra gente colocar aqui, meu. Poderia trazer até as As medalhas, né? meu. Bacana, Olha, o campeão troféus, mundial, sim. coisa linda. Meus parabéns, que Valeu, bacana. obrigado. Porque, embora vocês não saibam, a minha história com o Vitor, nós temos uma história. Eu fui para lá com o ombro atrofiado.
Lembra disso? Sim. Não Nada, né? conseguia pegar, jogar a raquete aqui atrás e Fazer o trazer para smash, frente. fazer o smash. E aí ele foi dando treinamento para eu poder soltar, onde eu também conheci a Bárbara, uma personal trainer, que falou, não, nós vamos... A Bárbara foi as escápulas, É. as minhas escápulas atrofiadas. Como eu não dou um passo e não for de carro, então as minhas escápulas também estavam atrofiadas. Então a Bárbara falou, vou liberar suas escápulas. Descobri que eu tinha escápula, eu nem sabia que eu tinha. Você me ensinou que eu tinha ombro, ela me ensinou que eu tinha escápulas, entendeu? Então, meus parabéns por uma conquista de um título mundial. Não é fácil, porque quando a gente fala em título mundial, todo mundo pensa assim, ah, mas era do beach tênis, ó. Não, Oh, qualquer esporte não é só a fácil. melhor, Qualquer é só a esporte melhor pessoa do mundo do naquele mundo esporte, naquele naquele esporte. Pô, como assim que é só São isso? 178 países, né? Não, 184. Depende da contagem, mas já tem 194, 194 200 países. Vai, vamos Boa. colocar 190 países no mundo, o cara só é o melhor do mundo em um determinado esporte. Isso é um presente, mérito né? É um gigantesco. mérito E muito aí grande. eu fiquei muito feliz. Isso é uma maneira que me trouxe muito, um momento da minha vida que me trouxe muita felicidade, né? No esporte, pensando no esporte mesmo, foi algo que realmente me falou, nossa senhora, olha, eu consegui treinar, 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 ganhar um torneio, que não é Você não fácil. conseguiria no tênis, talvez, por conta dessa transição Não, no do tênis eu custo teria que ter um investimento muito muito mais alto alto, e no beach tênis muito. você calou a frustração do tênis, né? Sim, Você falou, não, eu sou campeão mundial, e eu, porra. eu tinha mais possibilidade, como eu já tinha uma empresa, a V-Tênis, eu conseguia investir o dinheiro em mim mesmo, Já não dormia Sim, no entendeu? aeroporto. O exatamente. Entendeu? seu técnico já não comia, não ficava passando fome para você comer. É isso. E o beach tênis tem muito, você falou de técnico, é muito autodidata também, porque é um É, né? esporte novo. Novo, né? Então a gente vai treinando com outros atletas profissionais e um vai ajudando o outro. Entendeu? Tipo, eu Desenvolve treinava, técnica também, né? um desenvolve a técnica do outro. É. É muito louco isso, assim. Porque nem eu treinava com um amigo meu, então eu treinava ele, Uhum, e depois de, tipo, eu dava um drill para ele, que a gente fala é drill, uhum. uns exercícios. Desses exercícios, depois que eu dava para ele o exercício, ele dava o mesmo exercício para mim. Diferente. Não, os mesmos. Os Só mesmos. que ele treinava Ele com me você. treinava. Uma hora eu era o técnico dele, outra hora ele era o meu técnico, Legal. né? Porque é um esporte ainda é muito novo, né? Ainda é Sim. muito novo. Agora já tem alguns técnicos, né? Sim. Alguns técnicos são consagrados até, por sinal, a maioria italianos, né? Que Os caras. nasceu na Itália. Na Itália já tem há 35 anos já o beach tennis. 35 anos? Isso. Na Itália já faz tempo que tem. Caramba, aí. É que agora que bombou Que no bombou em Brasil tudo, e né? na Itália está decaindo o esporte. O paddle está subindo na Itália, bastante. O que é isso? O paddle tem umas paredes de vidro às vezes não é de vidro também. Como que eu posso Não é o explicar? smash, o squash. Não, é como se é como se fosse duas, squash é meia quadra praticamente. É. É como se fosse duas quadras de squash, uma do lado da outra e uma na frente da outra e tem uma rede no meio da quadra. Ah, eu vi esse esporte. Ah, E que você você consegue pode jogar até pegar a por bola até por fora. fora. Você pode pegar até Eu por vi fora, você isso. sai Ah, o por nome é fora, esse. é paddle. Paddle. Caramba. Isso. Esse é um esporte que vem crescendo muito na Europa. Crescendo muito mesmo, principalmente Portugal, Espanha, É um Itália. tênis de mesa sem limite. Você pega a bola Não, lá não é no de chão. mesa, ele é Não, normal. É no chão, mas eu tô falando. É, É a regra, porque o cara você joga a bola, você joga vai aqui, lá você na vai... torcida e pega. é Você não tem parecido, limite, é você não parecido tem com o limite. squash, só que são duas. O squash é como se fosse metade de uma quadra. Sim. Essas são duas E metades. você pode bater até de fora da quadra, desde que caia Pode dentro sair da depois. quadra, voltar, bater pra Meu dentro. Deus do céu. É bem. E tá crescendo agora isso. Eu Sim. até assisti, lógico, Vai internet, você passando, vai né? passando, vê uma coisa, Exatamente. fala, ó, que coisa louca, onde o cara pegou a bola? Como é que vale esse negócio? Que coisa. Isso, e tem um outro esporte que está crescendo bastante também, além do o beach tênis é mais o Brasil que está crescendo, Sim. mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é o pickleball. O pickleball é uma quadrinha reduzida, é como se fosse o quadradinho do tênis, o quadradinho, aquele primeiro quadradinho Sim, ali, né, sim. onde tem que sacar, Uhum. é só o quadradinho, e eles pintam de umas formas diferentes, assim, a quadra rápida normalmente, quadra de Lisonda, né, a marca que fala que é Lisonda, quadra rápida, hard court, e aí fica a bolinha de plástico e a raquetinha é de plástico também. É aquele que a gente viu nas férias.
Ah, Que a nós gente estávamos tava no vendo no Cruzeiro e Cruzeiro. os caras estavam jogando isso. E a gente ficou olhando Eu e falou, falei, nossa, mas que jogo ridículo de é diferença. esse? Você tá rindo que você joga isso? Você também achou ridículo? Só joga tênis. Ah, lógico, né? Casada com o cara, vai jogar tênis. Beach tênis não. Mais ou menos, mas joga beach tênis, joga né? Pra também. agradar o marido. Olha lá, ela A gente uma viu- simpatia que tá aqui, a esposa do Vitor. Então, a E- gente viu mesmo, e a gente até procurou o nome. A hora que você falou, eu falei, eu já ouvi falar nisso, mas eu não lembro de onde era. Aí agora eu lembrei. Aí foi Não, lá no e nós Cruzeiro. estávamos vendo o pessoal jogar. A quadra ficava tipo aqui, assim, a gente tava num loungezinho que era todo de vidro. Então dava pra ver todo mundo jogando e a gente A ficava rede é olhando, tipo, baixa. É baixinha, você tem que ficar agachada. aí Coisa a gente idiota, mano. Isso é pra anão, é o cara tá esporte de jogando- anão. o cara tá Nada contra jogando os anões. tênis, Pode tipo, jogar qualquer coisa, mas estranho. pô, mano. E aí eu vi os caras. Eu falei, o que esse cara tá fazendo com isso? Mas tão uma cortada na cabeça do outro. Não, puta jogo. Eu falei, É estranho, é gente. estranho pra caramba. Tem mas tem muitos adeptos nos Estados Unidos, principalmente. Nós Principalmente. fizemos Saía de lá. saía dos Estados Unidos, né? Ah, E é um nós cruzeiro, fizemos né? o Caribe. Ah, legal. Então aí era tudo americano. Então era aí, por isso, né? Os caras inventam essas coisas. Uma pergunta que eu tenho, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso pra alguém. Qual é o sentimento de quando você faz o último ponto e você olha, eu sou campeão mundial disso aqui agora? O que vem em mente? Na verdade, é uma explosão de sentimentos, tá? E passa um filme na cabeça. Passa um filme na cabeça e fala, caraca, toda luta, tudo que eu fiz, tudo que eu lutei, valeu a pena. Valeu. Valeu a pena. Eu acho que, resumindo tudo, é isso daí. Entendeu? E aí, na verdade, você quer sempre mais. Sim. Porque uma coisa é você ganhar um torneio. Uhum. Outra coisa é se tornar número 1 do mundo. Sim. Entendeu? Um campeão mundial é que ganha um torneio mundial. Sim. Agora, se você é um torneio número 1 do mundo, esse daí eu não consegui me tornar ainda. Uhum. Né? Lógico, agora eu não vou, né? Como eu sou um ex-atleta profissional, não vou nem conseguir, acho que, chegar nisso daí. Voltaria muito, Não vou. correr muito. Tem que correr muito o circuito mundial para você conseguir chegar no número 1 do lá. mundo. E também aí chegou um outro momento da minha vida. Você me trouxe isso daí. Eu ganhei o torneio mundial. Só que eu tinha que ganhar vários outros. E para você ganhar vários outros, o que você tem que fazer? Você tem que rodar o circuito inteiro. E aí você tem que se abdicar Da sua vida, da do sua seu vida, do trabalho, seu tudo mais. business. E foi isso que aconteceu na minha carreira. Uhum. Porque eu não me abdiquei da V-Tênis. Né? Eu não podia também me abdicar, né? Largar a empresa completamente. Eu não me abdiquei dos meus alunos. Né? Por mais que às vezes eu ia viajar, mas eu ia viajar uma semana e depois voltava e ficava 3 semanas com os alunos. Então, no máximo, eu conseguia jogar um torneio mundial por mês. Sim. Só que desde aquela época até hoje, os atletas profissionais eles jogam sabe quantas semanas por mês? De 4 a 5. Quando tem quando tem 5 finais de semana, eles estão jogando 5. Porque tem toda semana torneio mundial para jogar. Pelo amor de Deus. É absurdo. Então, o cara se manter número 1 do mundo. Para o cara se manter, ele tem que estar jogando toda ele semana. tem que abrir. Ele tem que viver. Ele treina de segunda a sexta pra jogar no sábado e domingo valendo, praticamente. E outra, a vida dele financeira é viver do Depende esporte. disso, exatamente. E aí nem sempre é recompensada, porque não tem premiações tão altas quanto o tênis. Isso, e aí por que isso pode te proporcionar isso, né? Porque grandes patrocinadores no tênis, você chegar, sei lá, você pega a Bia Haddad, ela já tem alguns patrocínios que ela mantém ela num padrão de vida. Então ela pode se dedicar, ir lá e chegar, ó, eu cheguei em quinta posição desse torneio, já está recebendo um prêmio em grana mais a bolada do patrocínio, porque ela chegou em quinto, né? Porque não é o patrocínio só por patrocínio, é por posição que você chega no torneio. Sim, e é legal eu passar essa vivência, porque muitos atletas juvenis, eles ficam iludidos. Eles acham que, na verdade, é só jogar beach tênis e pronto. Só que é um esporte que não tem premiações milionárias. E não tem patrocínios milionários também. Então não adianta. Você tem que jogar, tudo bem, você tem que jogar. Só que vai ganhar. Lembra que eu falei que só os 100 melhores do mundo no tênis? De tênis são os 20 melhores. Nossa.
Então, para você chegar entre os 20 melhores, e Você mesmo não assim, pode não estou parar. falando que vai ficar milionário, eu estou falando que vai Que vai se sobreviver. Sobreviver. Que vai sobreviver, vai conseguir pagar as contas e vai conseguir tirar um dinheiro ali ainda, mas não vai ficar milionário, né? Hoje, infelizmente, para o jovem, tem algumas coisas que, assim, alguns esportes privilegiam o talentoso, que é o futebol, o cara é talentoso, vem um olheiro, cata, porque é futebol de massa e vamos buscar. Você tem o mesmo talentoso no tênis, ninguém fala, eu vou bancar esse cara, porque é muito caro, e fala, não vou ganhar nada com ele. Eu tenho alguns empresários de jogadores e tem alguns que estão pagando mensalmente garotos de 7 anos de idade, 7 anos, Caraca, novo, né? bancando a família, 5 pau por mês, 6 pau por mês, com contrato assinado para quando ele tiver mais idade, ele entrar no time juvenil para depois alavancar a carreira. Mas Com desde cedo assim mesmo? sete Eu não anos, imaginava. 7 anos de idade, eu conheço empresário que tem 2 contratos, um de 7 e um de 9. Que bacana. Você entendeu? Mas é futebol. Sim. Aí você vai me dizer que você não tem garotos talentosos no Brasil para o tênis com 15, 16 anos? Tem. Quem vai bancar? Você vê no vôlei. O vôlei, o adolescente entra no vôlei, tem grandes jogadores de vôlei, grandes jogadoras, né? Eu falo homem e mulher, grandes profissionais, grandes atletas, que o clube olha e fala assim, ah, se ela não tiver associada a um grande clube, entra, fica no bairro, fica na cidade, porque ninguém vai sair caçando grandes jogadores e falar, oh, vou levar você, vou bancar você para você jogar para mim. Mas eu vejo que o funil é muito menor no tênis, por isso que é difícil. Eu tô falando, é 100 melhores do mundo. Imagina, complicado. entendeu? Imagina Tem que ter muita certeza É, de tipo, que é a muito pessoa vai chegar lá, difícil né? da pessoa realmente conseguir chegar entre os 100 melhores do mundo. Sim. Já jogador de futebol, quantos clubes não existem no mundo que vão pagar um bom salário, Sim, que vão pagar as transações, né, milionárias, milionárias. É né? por isso que o cara investe, né? Sim, investe porque tem a demanda é muito alta de clubes que querendo jogadores. Eu sempre falo o seguinte, não importa, você tem que ter talento, tem que ter tudo e tem que ter um pouquinho de sorte. Se não tiver um pouquinho de Sim, sorte, seja no que for, eu conheço N empresários que tiveram uma trajetória tão dura quanto a sua e que no final não deram certo. Quebraram e foram trabalhar de empregado. Por quê? Porque você tem que ter a dedicação, você tem que ter o sofrimento, você vai cancelar a sua vida pelo seu ideal, legal. Mas se não tiver um pouquinho de sorte, você fala assim, cara, mas por que não está dando certo? Talvez porque essa sorte não está naquilo que você está tentando, está em uma outra área, em uma outra faculdade de coisas que pode te gerar essa sorte. Todo mundo tem sorte. Esse é um sim. outro ponto. Todos têm sorte. Todos nós temos sorte. As pessoas só, às vezes, usam do jeito errado e por isso não são contempladas com essa sorte em algumas coisas. Eu sempre digo isso por conta de toda a vida que eu tive e com tantos empresários com quem eu converso. Essa semana eu tive com um empresário que, para você ter uma ideia, há 25 anos atrás ele era um contínuo. O que seria isso? Contínuo, aqueles caras que trabalham dentro do escritório, escriturário, administrador, mas ele era contínuo porque ele era funcionário público. Ah, funcionário público, tá. Beleza? Joia? Fatura 30 milhões por mês hoje. Estive com ele numa reunião, iam me apresentar uma grande empresa aqui em Campinas, que a gente estava negociando, mas o cara chega, ó, vai chegar aqui o fulano de tal e não sei o quê, porque é um grande empresário. E eu tô lá, todo mundo esperando. Quando eu olho, fala fulano, tudo bem, beleza, tal. O que você está fazendo aqui? Ele falou, eu sou dono da empresa tal. Eu falei, caramba, 30 milhões por mês. São 360 milhões por ano. Sim, empresa grande. Em 20 anos. Em 20 anos. Quando eu o conheci, ele montou uma empresinha e uma construtora e começou a se dedicar e deu uma sorte danada de abrir um nicho para ele que ele falou, eu vou me especializar nisso. Pegou uma obra atrás da outra. E não é só sorte, é oportunidade também, né? Oportunidade. Ele teve a São oportunidade mas e ali... ele é assim, abriu para vários, ele
vislumbrou uma coisa que falou assim, eu vou nesse. Os outros escolheram outras coisas, tiveram, Sim. entendeu? Caiu para ele uma coisinha que ele falou, eu vou aqui. Então, é olhar, é tudo, mas tudo acontece na vida, né? Enquanto outros grandes empresários de 20 anos atrás, que eram maior que eles, quebraram no curso desses 20 anos. Sim. Mas muitos não têm visão também. A visão. Né? Que nem É falaram. um conjunto. É um conjunto, mas eu vejo que muitos não têm visão. E na verdade, quando falaram que eu era louco, lá Era atrás, visão. era uma visão que eu tive. Sim. E hoje minha empresa, ela depende dessa visão que eu tive há 9 anos atrás. O 70% do meu faturamento é através do beach tênis hoje. Sim. E na época, todos os tenistas que faziam aula comigo na V-Tênis falaram que eu era louco, que eu ia abandonar o tênis, que é um esporte que, nossa, milenar, não sei o que lá, não sei o que lá, e era um tiro no pé que eu ia dar. E aí eu tive a visão, né? Teve a oportunidade de conhecer as pessoas certas que me apresentaram o esporte antes de apresentar o esporte para as outras pessoas. Lógico, tem um pouco de sorte também, né? Tudo acontece. É uma conspiração do universo para que as coisas aconteçam na nossa vida. Vitão, estamos chegando ao fim aqui, porque papo gostoso, a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã. Ela não ia gostar, porque ela ia falar assim, e até amanhã de manhã, sem beber um whisky, sem a gente, não, sextou. Então é dia de tomar um happy hour, fazer um happy hour com whisky, já tá o salgadinho, só faltava o whisky aqui, né? Aí você fechava. Gosta de whisky? Não? Não bebe? Vinho, ótimo, vinho também adoro, vinho amo. Nossa, adoro também. Então, por favor, foi um grande prazer tê-lo aqui. Tá? Obrigado. A casa sempre do Padocast vai estar aberta para você. Tá aí para você convidar todos para conhecer todas as suas mídias, redes sociais e ir lá fazer uma visita. Eu acho que a melhor coisa para a pessoa é sem compromisso e te visitar. Fala assim, eu vou lá na V-Tênis ver como é que é. Porque só convidando não é legal. É legal ver para quê. É muito gostoso lá. Manda aí pro pessoal. Vou fazer um convite para você que ainda não conhece a V-Tênis Team. É um lugar paradisíaco, né? Tem um lago, temos 15 quadras, 12 quadras de beach tênis, mais 3 de tênis. Tem um restaurante bar muito gostoso, tem funcional, tem pilates, tem fisioterapia. Tá abrindo o Spa Day lá dentro agora também. Então, é um local muito gostoso, você tem que visitar. E também dentro tem a loja Dali Dali by Cianga, que é uma loja de vestuário feminino. Você que é mulher, com certeza vai sair de lá equipada, com a melhor roupa da moda para você fazer o seu esporte predileto, que é o tênis ou o beach tênis. Se você não faz ainda, você tem que começar. Tem que começar. Vitor, muito obrigado. Tá? Valeu. E aqui é o Vitor Cianga e aqui é o Vitor Sola. Valeu. Vitor com S também, né? Então, tomar cuidado. Tudo diferente. É VS também. É VS também. É VS aí, ó. Galerinha, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Grande beijo para vocês. A gente se vê no próximo bate-papo. Eu agradeço. Obrigado, Vitão. Obrigado, Valeu. Vitão. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Beijão. Tchau.